Carla Pires Bogé, nutricionista especialista em nutrição aplicada à atividade física, também com doutorado em ciências dos alimentos. Foi nutricionista da Federação de Atletismo do Rio de Janeiro por 10 anos, não é isso? Isso mesmo. Isso. Inclusive, também você sabe quem vai vir no meu treino no final de ano? Quem? Ronaldo da Costa. Opa! Esse vai ser imperdível, hein? Esse eu não vou perder. Esse eu não vou perder mesmo. A fera do atletismo nacional. Não pode perder, ninguém pode perder. Sócia fundadora da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. Isso. Também sócia da ProTreina Consultoria Nutricional. E, como muita gente sabe, atleta. Ai, que vontade de ser atleta de novo. Nem fala. Atleta de meia maratona, maratona, ultramaratona de montanha, sem contar o mais importante. Infelizmente, esse sonho foi adiado pelo momento que estamos vivendo agora, né? Boston. Atleta classificada para a maratona de Boston. Essa aí não é para qualquer um, não. A gente vai conseguir de novo. Vamos embora. Vai ter uma hora que a gente vai desencantar isso. Com certeza, com certeza. Também vou correr atrás do meu índice. Um dia eu chego lá. Boa, isso mesmo. Para homem é maldade, né? Para homem é difícil. Cruel. É cruel. Para mim, a faixa etária, então, é pior ainda. A tua faixa etária é terrível. Tem que ser profissa, praticamente. Exatamente. Para os meus pacientes que não te conhecem, então, deixa eu te apresentar. Regis é um treinador top, tá? Treinador de alunos e corredores avulsos, enfim. Mas também da Fisiomaster, da equipe. E é um super atleta. E agora é meu paciente também. Pois é. Tô cuidando dele. Pois é, tá cuidando, tá tentando diminuir minha gordura. Ninguém diz, mas ele tem. Pois é, tenho. Pior que eu tenho. Não é pouca, não. Beleza, vamos lá. Vamos começar a nossa brincadeira, nosso bate-papo. Vamos. Bem, estamos num momento completamente atípico. Acho que ninguém nessa geração passou por algo parecido. Em um dia estávamos todos na nossa rotina de trabalho, treino, corrida, alimentação, enfim, com tudo regradinho, bonitinho. Tudo controlado, né? Tudo sob controle. O pessoal com seu churrasquinho no fim de semana, tomando seus negócios. Eis que fecha tudo. Ordem, todo mundo em suas casas, sem contato com o mundo exterior. O que fazer? Como a gente recebe essa informação e processa? Como fazer? O que fazer? Aí você imagina. Temos todo aquele esquema montado, tudo redondinho, bonitinho, e fecha. E aí, Carlinhos? Porque o ser humano, né, a gente vive com a sensação, ou pelo menos com a sensação, a gente precisa disso, que a gente tem um controle da vida nas mãos, né? Eu não gosto de perder o controle das coisas que eu acho que eu domino. É horrível. E, de repente, todo mundo, ao mesmo tempo, perdeu o controle, né? A gente não... Inicialmente, eu acho que as pessoas se sentiam assim, meio de férias, né? Então, as pessoas ficaram um pouco perdidas, um pouco atordoadas. E isso levou, no início, talvez algumas pessoas até agora, a um consumo desenfreado de alimentos calóricos, de bebida alcoólica. Porque aquela coisa assim, daqui a pouco isso vai melhorar, vou aproveitar esses dias, amanhã não tenho hora para acordar. Sim. Só que, Regis, isso está durando e a gente não sabe quanto tempo mais vai durar. Né? A gente não sabe, vai durar mais 15 dias, mais um mês. Enfim, o que a gente tem que fazer hoje é tentar controlar o agora com as armas que a gente tem na mão, né? Para tentar, pelo menos, manter um controle sobre a gente, já que a gente não pode controlar o mundo, manter um controle sobre a gente. E o que a gente pode gerenciar? A gente pode gerenciar a nossa rotina. Rotina de treino, rotina de alimentação, rotina de sono, rotina de trabalho, quem está fazendo home office. Então, assim, no início eu fiquei até meio perdida, não sei você.
Não com alimentação, porque eu até brinco, eu falo assim, não, minha cabeça é de nutricionista. Então, eu posso estar na guerra, posso estar presa, que eu vou pensar do mesmo jeito. Eu já incuti isso, né? Sim, Então, eu sim. continuei fazendo meus treinos, cumprindo minhas planilhas e cumprindo meu plano alimentar. Nada mudou. Mas, assim, às vezes falta alguma coisa na gente, a gente fica perdida de horário, a gente fica meio com a rotina meio improdutiva, né? Eu disse, não, vou me Sim. organizar, eu vou fazer agenda, eu quero hora para acordar, hora para dormir e hora para comer, Regis, uma coisa importantíssima, porque a gente sente que a gente está se cuidando, né? Então, aquela dica assim básica, organiza a sua agenda como se você estivesse trabalhando. A vantagem, vamos chamar de vantagem, é que você tem tudo à mão, né? Você não precisa carregar a comida para o seu ambiente de trabalho, você tem tudo em casa. Então, você tem a cozinha perto, isso pode ser um perigo também, tipo, Pois ai, é. tô entediada, vou ali na cozinha ver o que eu vou pegar. Não. A gente tem que se programar e ver as refeições, separar as refeições do dia que a gente vai fazer, ver o que a gente precisa para a gente não se perder, para a gente não Não, comer com certeza. demais. E nem comer de Sim, menos, sim. né? Porque também, É. Regis, uma coisa que eu queria falar para o pessoal, alertar as pessoas, é que as pessoas estão perdendo a mão, assim, tô treinando pouco, então é melhor cortar tudo. Vou fazer jejum intermitente, sem nunca ter feito, eu não sou contra o jejum intermitente, eu mesmo faço. Uhum. Mas se você nunca fez, na quarentena, né, no momento de pandemia, não é a hora de você começar. Por dois Exato. motivos. Porque a gente já está privado demais. Então é muita privação que mexe com o nosso emocional. E porque a gente precisa do nosso sistema imunológico funcionando redondinho. Então, se faltar algum nutriente, e o risco da gente errar a mão se fizer alguma coisa por conta própria é grande, o nosso sistema imunológico vai pagar um preço. E não é nada interessante agora a gente pegar nenhuma gripezinha, né? Porque a cabeça da gente já vai pirar. Ah, com certeza. Não, com certeza. Até porque o estado atual em que nós estamos inseridos, até falando um pouquinho sobre imunidade, nós temos aqueles 4 pilares da imunidade, todos eles interligados, que é o estresse, o sono, a própria atividade física e a nutrição. Como tudo é interligado, se as pessoas vacilarem em um pilar desse, todos os outros 3 vão cair. Bom, E é um momento propício para a gente tentar manter uma rotina de atividade física, tentar manter o sono regulado, os níveis de estresse os mais baixos possíveis e se alimentar bem. com Porque qualidade, a né? gente... Exato. Nós somos o que nós ingerimos. É Verdade. basicamente isso. Então, se uma pessoa, e o que é também comum nesse momento, além de tentar fazer o que não está acostumado, é a compulsão alimentar. Às vezes, por um aspecto psicológico como um todo. A pessoa está muito estressada, e clausurada dentro de casa, com muita gente, ou pouca gente, ou sozinho. A pessoa acaba descontando no alimento. Isso também não é legal, né? É a questão assim de buscar o prazer, né? O prazer imediato. Principalmente para Sim. quem é atleta e está limitado, né? A gente tem essa coisa dessa energia, a gente é acostumado a produzir endorfina, né? A gente fica querendo tampar esse buraco, esse vazio que a falta do exercício para algumas pessoas, talvez não seja o nosso caso, nos faz. E isso acaba, a gente busca na comida, é a recompensa mais rápida de prazer que a gente tem, né? Então é aquela coisa assim de instinto infantil ainda, né? Ai, botar alguma coisa Isso. gostosa na boca que isso vai me acalmar, né? E a gente deveria usar alguma outra técnica. A própria atividade física dentro de casa já vai trazer um prazer semelhante, né? Ou, de repente, uma meditação para a gente tentar acalmar um pouquinho, baixar um pouco a bola, tentar respirar e tentar assim, será que eu estou com fome mesmo? Né? Tem alguns exercícios interessantes, eu vou até depois disponibilizar, eu estou com um grupo de desafio no Instagram, no Telegram. E eu estou passando uns desafios assim, de algumas coisas para você aprender a lidar com a emoção. Então, tá com esse Perfeito. sentimento? O que você pode buscar antes de buscar comida? Para a gente tentar ver se a gente consegue contornar o problema antes de atacar. Sensacional, sensacional. Até porque assim a gente ataca a raiz do problema. A É. gente não tenta tapar o sol com a peneira. Fala assim, Porque nunca vai cobrir. vou tentar não comer. Não vai cobrir. Não Não vai vai cobrir. cobrir.
Ah, Não vou vai tentar cobrir. comprar alguma coisa fit. Vai se entupir de coisa fit e não vai passar. Exatamente. Ou então pode até comprar coisa fit. Aí chega naquele momento, ingere a coisa fit. Daqui a 20 minutos, a fome vem. A fome vem. Ou então vai E comer não- 3 vezes aquele fit, aí não vai adiantar. Vai acabar sendo Exatamente. calórico também, né? Vai ser calórico do mesmo jeito. Vai ser Então, calórico do mesmo não vai, jeito. não vai fazer diferença. É, verdade. Agora, vamos pensar no seguinte. Imagina um atleta que tinha também toda a sua programação montada, calendário fechado de provas para o semestre ou para o ano, enfim. Aí, do nada, fechou tudo. Ou seja, já está com aquelas refeições ali que, teoricamente, vão ter que sofrer alguma alteração. A pessoa fica completamente perdida. O que fazer? Primeira coisa, mandar uma mensagem para o nutricionista que planejou aquilo, né? Tipo, você e eu. Por quê? Isso. Porque aquilo ali é para um outro gasto calórico. Ah, não, eu não tinha nutricionista ou eu não tenho acesso a essa nutricionista. Cara, então tenta reduzir um pouco a quantidade. Não tira um alimento, né? Não corta o carboidrato completamente. Ele é importante estar ali por outras questões que não a performance, mas por outras questões como o sistema imunológico, como o humor, como, vamos dizer assim, a questão assim de todo o bem-estar que a pessoa está envolvida por estar dentro de casa, que ela precisa manter em equilíbrio. Então, não corta alguma coisa completamente, mas diminui a quantidade. Isso já é uma grande coisa. Sabe que está gastando menos, vamos ingerir menos calorias. Isso. Perfeito. E, de certa forma, o que também encaixaria bem dentro dessa conjuntura toda é conversar com o seu treinador e também continuar com uma prática de atividade física. Alguma atividade física adaptada para dentro do seu ambiente. Exatamente. A gente sabe que algumas pessoas têm mais limitações físicas do que outras, de espaço, de equipamento, mas chega para o seu treinador e fala assim, eu tenho isso, né? Não é possível para você replanejar o treino? Então, o que eu posso fazer mais perto da minha realidade? E o treinador bolar alguma coisa. Isso é possível. Eu acho necessário até. E aí, tá de posse do treino novo a mão, né? Passa para sua nutricionista e pede uma ajuda, pede um help. Isso sempre pode acontecer. Agora, uma coisa importante da gente pensar, eu estou trabalhando online também, por exemplo, né? Algumas pessoas nem essa possibilidade têm. Porque para algumas pessoas que estão trabalhando home office, caiu uma outra vida em cima, que ela não tinha. Exato. Então ela acaba não tendo tempo para fazer a atividade física que ela tinha antes. Porque ela vai trabalhar em casa, ela vai cuidar das crianças que estão fazendo aula em casa também, né? Exato. E vai fazer as tarefas domésticas, que está sem nenhum ajudante dentro de casa. Então, para muita gente, eu não tenho filhos, mas eu acompanho assim, alguns pacientes, atletas, que estão passando dobrado nesse sentido. Então, não se cobra tanto. Se não der para treinar, né? Reduz o volume de treino, vê alguma coisa possível só para manter o equilíbrio mental. Perfeito. E um gasto calórico. Sim. Entrou até na pergunta da Mandica. Essa ingestão calórica tem que ser revista? Tipo, diminuir a ingestão porque não está conseguindo praticar atividade física? Tem que ser revista. É exatamente o que a gente falou. Tem que ser completamente revista. Não é uma alimentação, olha só, gente, censurada, cortada, vou ver a água e a alface. Não é isso, senão você vai ficar doente. Mas dar uma enxugada nisso, que o seu gasto calórico era outro. E até mesmo a gente colocar determinados nutrientes mais voltados para a imunidade. Que agora a gente tem que pensar nisso. Suplementação também. Exato, tem uma pessoa que está bem interessada nisso. Acho que você imagina quem é você. Exato. Dona Melissa. Ela mesma, adora, gosta muito. Em relação à imunidade, daqui a pouco a gente fala sobre suplementação, mas em relação à imunidade, a tipos de nutrientes, o que pode ser adicionado em relação à alimentação? O que pode ser adicionado? O que valeria a pena retirar ou então diminuir? Teria alguma... Assim, tem pessoas que
que quando passam, né, por uma dieta comigo, nem sempre eu sou generosa, por exemplo, nas porções de frutas. Às vezes eu boto uma pegada meio low carb na dieta. E essa não é a hora da pessoa fazer isso. A gente tem que reintroduzir algumas frutas. Por quê? Porque o teor de antioxidantes presente ali é muito grande. Então a gente precisa fazer isso. Então, legume, fruta e verdura, principalmente as verdes escuras, tem que estar presente nessa fase da alimentação. A gente pode introduzir castanhas também, né, oleaginosas. E para quem é consumidor de carne animal, quem não é vegetariano, eu recomendo manter a carne vermelha e manter também peixe, que é interessante também pelo teor de zinco. O zinco é muito importante para o sistema imunológico, tá? Frutos do mar, em geral, ajudaria. Então, pensando na alimentação. E uma coisa que a gente deve pensar é, já que o nosso gasto calórico não está tão alto, né? Vamos tentar botar para dentro aquilo que vai trazer alguma qualidade para a nossa vida. Então, caloria vazia nesse momento não é o mais indicado. Então, você quer ter um prazer de comer um doce? Come algum doce que pelo menos vai te dar algum nutriente. Ah, eu tô com vontade de comer doce. Ou então eu vou comer um doce de mamão, um doce de abóbora, alguma coisa que vai ter algum valor nutricional agregado. E não vou comer um biscoito recheado. Exato. E aí a Juliana perguntou, tem certeza que foi a Juliana que perguntou, e quem é carbofóbico? Quem é carbofóbico é você, Juliana. Eu tenho certeza que foi você mesmo, não foi outra pessoa, foi ela. Ah, não foi. Não foi o Marcelo mesmo, foi ela. Pois é, olha só, Ju, a gente pode aumentar. Eu sei que você andei vendo seus vídeos aí, seus stories, e você anda fazendo frutos do mar. Frutos do mar é ótimo para o sistema imunológico, então mantenha, tá? Castanhas do Pará, castanhas de caju. O seu corpo já está acostumado a viver com restrição de carboidrato, então cada caso é um caso, né? O que a gente pode fazer para você é aumentar os antioxidantes via cápsulas. Me manda uma mensagem que eu te ajudo, tá? Ótimo. Aí a gente vai entrar no suplemento, não é a hora ainda. Daqui a pouco a gente fala disso. Pois é. E a Érica perguntou se pode creme de abacate. Que Érica? Cara de pau. Érica Reis. Pois é. Érica creme Reis. de abacate. Pode. Eu vou te dar uma receitinha ótima de creme de abacate agora, Érica. Não sei se é a Érica que eu tô pensando, mas se for... Não, é outra Érica. É outra Érica. Fique serve também. Mas pode falar, pode falar. Ó, pega o abacate, corta em porções de mais ou menos 1/4 de um abacate médio, dá mais ou menos 120, 150 gramas. Picadinho, saquinho zip, congela. Você vai bater aquela porção com whey protein de baunilha, fica, ó, top. E um pouquinho, vai pingando água aos pouquinhos, aquilo ali vai virar um creme de abacate delicioso. Você não precisa de leite condensado, tá? E nem de leite, não precisa de nada, só água, whey protein, baunilha e abacate congelado, ó, daqui. Ô, delícia. Com certeza ela pegou. Então. E tem uma galera aqui que eu tô vendo, pessoal que gosta de um chocolate. A própria Mandica falou, a Lívia também perguntou, chocolate 70%, 80%. Porque eu não enxergo de pé, assim, dessa distância, eu não quero botar óculos aqui para não ficar feia na live. Não, então vai lendo aí para mim. Não, tô conseguindo ler. Ler. Em relação àquela pessoa que gosta daquele chocolatinho depois do almoço. Perfeito. Por quê? Porque o chocolate aumenta a produção de serotonina, melhora o seu bom humor, você não vai brigar com seu marido. Agora, cabe esse chocolate ser rico em cacau, então ele tem que ter no mínimo 70%. De preferência, sem adição de açúcar, tá? Tem alguns com, alguns sem. A da Cacau Show é bom e barato, não sei se eles estão entregando, porque eu não sou muito fã de chocolate, mas é legal. E aí você procura fazer assim, ó, porciona. Recomendação mais ou menos que não fica pesado, nenhuma ingesta calórica, é de 10 a 20 gramas de chocolate por dia. Não ultrapasse isso, que senão já é vício, né? Você já está perdendo o controle. Então, para manter o controle, 10 gramas depois do almoço, 10 gramas depois do jantar. Tá resolvido, você vai ficar de bom humor. E outra coisa, come chocolate devagarzinho, tá? Deixa derreter na boca, aquela coisa assim, ó. Isso aí você vai perceber a satisfação antes, nada de ficar assim, um atrás do outro, porque quando você vê, você já comeu o pacote todo. Aproveito até para falar que o chocolate 70% da Copenhague nem parece 70%.
É muito bom, Uma né? delícia. Ele tem um pouquinho de açúcar, mas é muito bom. Pois é, isso eu já não sabia. É. Então tá valendo. Mas tá A valendo. Mônica perguntou. Tá valendo. A Mônica perguntou: quem faz jejum intermitente pode manter? Quem faz jejum Provavelmente ela já intermitente, faz. exatamente, se o seu corpo já está adaptado a isso, você pode manter. Mas tenta nas 8 ou nas 10 horas, eu não sei de quantas horas você faz. E uma coisa importante que eu ia te falar, Mônica, não faça mais que 16 horas nesse momento de quarentena. Porque há uma tendência da gente perder massa muscular. E aí você já está exercitando pouco, você está sem carga, eu acredito que você não tem um equipamento de musculação, muito peso dentro de casa. Então, a tendência da gente perder massa muscular é grande. Então, tenta fazer isso no máximo 16 horas, tá? Aí você faz 16 horas. Nas horas de comida, nas 8 horas que sobram no seu dia, tenta comer comida de qualidade, índice glicêmico moderado e dos carboidratos, das refeições, mas manter todos os nutrientes presentes ali. Ótimo. A Renata, tem uma aluna minha, Renata Ferraz, ela perguntou se gelatina zero açúcar pode. Eu aproveito para ampliar um pouquinho. A gente tem muitos produtos mais variados possíveis, zero açúcar disponíveis no mercado. Seriam esses um opcional ou não? Então vamos lá. Primeira coisa, eu como nutricionista e eu como pessoa. Eu não sou uma nutricionista xiita, daquelas radicais que fala assim, você não pode comer porque tem corante, porque tem... Cara, de vez em quando é necessário. Então, eu acho que nesse momento tá valendo. Faz a tua gelatina zero e se você precisar comer uma caixinha por dia, você come porque isso não vai durar para sempre, gente, não é possível, né? Então vai te manter feliz, vai te manter saciada. Eu sou a favor, como Carla pessoa e como Carla nutricionista, então. Não sou de comer muito, pessoalmente, pelas questões que envolvem, e eu não sou muito dependente de doce. Mas eu acho que quem está precisando, vale a pena. Agora, nem todo... A gelatina, ela só tem proteína, do colágeno da gelatina, água e adoçantes. Então, quando você tira o açúcar, ela fica pouquíssimo calórica. Uma porção tem 8 calorias, nada, né? Agora, tem outros alimentos, Reg, que tem zero açúcar, mas tem muita caloria. Por exemplo, o próprio chocolate zero, ele tem zero açúcar, mas ele é calórico, por isso que a gente não pode sair liberando. Ou às vezes um doce, esses doces assim, que vendem nessas casas de produto natural, há um brownie zero açúcar. Cara, um brownie zero açúcar é delicioso. Mas é tão calórico às vezes quanto o outro. Então você tem que medir isso, não é sempre que você pode comer, mas um final de semana vale a pena. E lembrando, gente, que até o dia livre, né, o que eu costumo brincar com os meus pacientes, acho que todo mundo merece um dia livre, tem nutricionista que não é a favor, eu sou, porque se na minha cabeça assim, não tiver um dia que eu possa tomar meu vinho, poxa, também que vida é essa, né? Então a gente tem que ter um dia para relaxar, todo mundo merece. Então, nesse dia livre, tem que ter o dia livre também na quarentena. Não é só quando a gente está na nossa rotina normal. Estabelece um dia para você. Tem gente que eu, por exemplo, não saio da alimentação no final de semana, mas eu saio na segunda-feira à noite porque eu tenho um encontro virtual com umas amigas e cada uma toma uma taça de vinho. Essa segunda eu nem bebi. Mas eu gosto, é o meu momento ali de relaxar. Então, eu acho que a gente tem que se proporcionar isso, mas é estabelecer rotina. Quer comer alguma coisa que não seja zero, que seja um pouco mais calórica, deixa para um dia na semana. Oi, Catarina, querida, tô te vendo aí, CAF de avaliação também. Então, eu acho que essas concessões são importantes. Mas lembra assim, não é porque é zero que você pode comer o mundo, tá? Que às vezes é calórico. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Não tô ganhando um tostão, pelo contrário, já fiz até encomenda, porque a minha mãe é viciada nisso. Eu encomendei já os meus suspirinhos. Um suspiro de whey. Cara, estamos falando de suspiro aqui. Esse suspiro quebra um galhão. Por que o suspiro? Porque o suspiro é só clara de ovo. Nesse caso, whey protein e adoçante. Então, o valor de calorias é bem baixinho também e sacia a formiga que as pessoas têm dentro de si. Fica a dica. Pois é. Tem uma galera que tem uma formiguinha. Mandaria uma caixa pra gente, pra mim e pra você, Rez. Mas super válido. Vamos encaminhar essa live pra eles. Super válido. Tá certo que se bobear não vai nem chegar na minha mão, mas super válido. Nem na minha. Teremos pessoas concorrendo aí. No caso da minha mãe, vai ser desviado. Vai ser desviado. Exatamente, exato. Enfim, aí
Aí chegou meu amigo Bruno aqui, já jogou no ventilador, falou que ele prefere bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Ah, eu também prefiro um monte de coisa, Bruno, mas não estamos podendo assim não, deixa pro seu dia livre, senão vira bagunça. Exatamente, imagina isso tudo todo dia na hora do cafezinho, final da tarde. Complicado. Complicado. E aquela coisa, você está em casa, então você não ganhou um pedaço de bolo no seu local de trabalho. Porque às vezes você está na academia e uma aluna te leva um pedaço de bolo. Você comeu aquilo, acabou, né? Exato. Mas você está em casa, aí tua mãe faz um bolo, o tabuleiro está ali do teu lado. Você vai ficar ruim de cabeça, vai brigar com Melissa, vai buscar o quê? O bolo de cenoura com chocolate. Pois é. Pois é. Confesso que eu fiz um bolo não desse. Agora no fim de semana e eu comi quase ele todo sozinho. Mas aí, tava ali, né? Aí, tá vendo? É isso que eu te falo. Aconteceu um pequeno deslize. Pequeno deslize, pequeno deslize. Ó, mas já fui controlado. Pois é. Aí a Érica aqui, Eriquinha mesmo, Érica Alvarenga perguntou como não perder tanta massa muscular? Eu botei uma matéria no meu feed essa semana sobre isso. Uma coisa importante, Érica, para não perder tanta massa muscular, primeiro, não existe ganho ou manutenção de massa muscular sem estímulo. Por favor, fale com o seu preparador físico de parte de musculação, siga o Regis, que está aqui presente, e peça para ele te dar dicas. Eu emprestei para ela caneleiras, tá? Porque eu tinha um estoquezinho aqui em casa, então isso ela não falou, não. Isso ela não falou, né? Pois é. Ah, não falou. Então precisa do estímulo, certo, Regis? Estou certa? Sem estímulo nada acontece. Quanto à alimentação, o que a gente preconiza são alguns passos. Primeiro, coma frequentemente ao longo do dia. No caso de jejum intermitente, não ajuda muito nesse sentido. Mas teu objetivo, a Érica, gente, só para vocês se situarem, é magra e esquálida e perde massa muscular muito fácil. Então, no caso dela, ela precisa comer a cada 3 horas para manter essa massa muscular. Tenta comer proteína em todas as refeições, tá, Érica? Acho que um whey protein nesse momento, pós-treino, vai te ajudar a manter isso. Não cortes completamente o carboidrato. Ó, eu não tô lendo não, que isso já tá na minha cabeça assim, ó. Não corta completamente o carboidrato, tá? Porque, não fica triste também não. Porque a gente precisa de carboidrato também para ganhar massa muscular. Então, a gente precisa fazer a recuperação do glicogênio, porque eu tenho certeza que o Regis vai botar um treino casca grossa para você fazer agora com as minhas caneleiras. E a gente vai conseguir... E uma coisa importante que ninguém valoriza, gente, sono. Treino, pode manter treino, pode manter alimentação e suplementação, mas se não tiver sono de qualidade é difícil, né? Porque fica desequilibrado o nosso cortisol. Quanto aos suplementos, tem alguns suplementos também que ajudam a manter essa massa muscular, além do whey protein. Depois a gente fala disso. Ótimo. Meu amigo Rodolfo fez uma perguntinha ali em cima. Chega. Falando sobre vinho. Se pode vinho, eu já aproveito para ampliar um pouco mais a pergunta também. A gente sabe que isso tudo faz a pessoa acabar aumentando a ingestão de bebidas alcoólicas. Uhum. E às vezes de forma desenfreada. Aquela pessoa que antigamente fazia o consumo só no final de semana, ela passa a querer fazer mais vezes ao longo da semana. Dependendo da pessoa, todos os dias. A pessoa tá naquela vibe assim de chegar em casa, não sair de casa, né? De cozinhar uma coisinha, aí pega um vinhozinho. Você comprou o meu copinho, hein? Tô vendo. Opa! É ele? É ele. Não é? Acho que é. Pô, nem sabia, já tinha aqui. Já tinha aí. Então, aquela coisa assim de associar o relaxamento ou ao doce, ou a comida gordurosa, ou a bebida alcoólica. Eu não sou contra o vinho no dia a dia, assim, no dia a dia, numa vida normal. Eu acho que a gente tem que ter o nosso momento vinho. Aí, ó, alguém perguntando, ouvi vinho? Pois é, a gente precisa ter o nosso momento vinho. Mas, gente, é um momento. A gente não pode fazer isso um uso diário. Ah, mas tem estudos que mostram que o resveratrol todo dia previne infarto. Então, eu vou tomar uma taça de vinho todo dia. Isso é desculpa para bom bebedor, tá? Toma o resveratrol em cápsula. Ou compra aquele suco de uva integral, de qualidade. Porque o vinho todo dia, gente, ainda mais no momento desse, a gente associa, faz uma série de associações mentais aí, e a gente cria, toda vez que a gente está deprimido ou está se sentindo solitário, que a gente precisa da bebida alcoólica.
deixa a bebida alcoólica para um momento de prazer, de relaxamento. Então, estipula um dia para isso, tá? Eu acho mais saudável pro outro lado. Tem alguns amigos postando assim, Regis, depois da quarentena a gente cuida do alcoolismo. Agora o negócio é prevenir o corona. Não é assim, gente. Vai arrumar problema depois. Não é assim. Não é assim. Vai arrumar problema. Vai arrumar problema. A fila do ar vai ficar grande depois. Exatamente. E sem contar que acaba perdendo mais massa muscular e engordando mais. Exato. Você tá pensando nesse viés. Exato. Até porque o álcool, o metabolismo do álcool, a via metabólica do álcool, ela é completamente diferente e causa uma série de transtornos, então não é muito interessante aumentar a ingestão mesmo. A aluna fez uma pergunta, e qual a rotina de treino de força adaptada? Realmente é a nossa realidade atual, que acaba diminuindo carga e intensidade por motivos óbvios, né? O pós-treino deve mudar? A refeição pós-treino deve mudar, aluna. A gente tem que pegar mais leve de repente. A não sei que a sua refeição pós-treino já fosse leve, não sei. Mas se não era muito leve, se era uma refeição mais calórica, com uma densidade energética maior, você deve reduzir isso. Mas manter nesse pós-treino, mesmo não sendo um treino tão intenso, carboidrato e um pouco de carboidrato, aliás, e uma proteína de qualidade, tá? Então, de repente, um whey protein e uma fruta, ou um colágeno e uma fruta, acho que valeria a pena. Ou, Carla, não quero tomar suplemento nesse momento. Então, de repente, um mexidinho de claras de ovos com uma gema e um queijinho, um cottage, também é uma ideia legal. Ótimo, muito bom. A Carla perguntou, Carla Grandelli, o que é menos calórico, gin ou vinho? Pois é, primeiro, o gin você não toma puro, vai depender do que você colocar nele. O gin realmente tem um teor alcoólico maior, então ele é menos calórico, apesar de ter um teor alcoólico maior. Mas se você for adicionar nele um refrigerante, um suco, ele vai acabar ficando mais calórico que o vinho. Então, uma dica é água tônica zero. Olha eu dando dica de drink agora. Era só o que me faltava, água tônica zero no seu gin. Pois é, fica a dica mesmo assim. Tem um pessoal que gosta. Assim mesmo. Conheço uma galera. Você também conhece? Também conheço. E tem aí o Clube do Gin aí nessa academia. Tem o gente Clube do Gin. Na equipe que eu tô sabendo. Tem, você conhece, a pessoa chega com uma maleta. Sério, ela chega com uma maleta. Profissa. O negócio é sério. É profissional o negócio. Festinha dessa depois da quarentena. Ai, meu Deus. Vamos lá. A Mônica perguntou novamente, é verdade que bebida, no caso alcoólica, creio eu, destrói massa magra? Um drink não destrói massa magra, mas a rotina de consumo de bebida alcoólica, sim. Então, nada de você beber esporadicamente não é um problema. Mas se você beber com uma frequência elevada, você vai perder massa muscular, sim. Isso é comprovado. Ela atrapalha, inclusive, a metabolização de nutrientes. Então, além de tudo, você vai, vamos dizer assim, o que você estiver ingerindo junto com a bebida vai direto ser transformado em gordura, porque o seu corpo, naquele momento, vai estar preocupado em diminuir o efeito agressivo do álcool. Então, também tem que ter cuidado. Perfeito. A profissional acabou de chegar, ó, falou, se pronunciou aí, aqui. Ó, se pronunciou, Olivia. Saudade Olivia, de você. Também tô com saudade dela e das histórias na maleta, né? Da maleta. Essa maleta é demais. Oi, Jorginho. Essas reuniões aí são pesadas. Esse Jorginho que tá entrando aí, Regis, é um grande treinador de corrida. Vou fazer uma live semana que vem com ele. Ele é treinador do campeão brasileiro de maratona. Ele é treinador olímpico, do nosso... Aquele que conseguiu o índice, mas não sei se vai agora com essa confusão toda. Foi Daniel, né? Daniel Chagas, isso aí. Daniel Chagas. Então, Jorginho, seja bem-vindo, uma honra ter você com a gente aqui. Vamos às falando em bebida, o pessoal se anima. Não, falou bebida, o pessoal... Qual seria a quantidade diária de álcool para manter a massa magra? Para destruir a massa magra. Para destruir a massa magra. Ou seja, ela quer uma dose diária, até então que não chegue a ser agressivo. Estou sentindo isso, Renata. Exato. É isso aí
É isso que ela quer. Renata, deixa eu te dizer uma coisa. A dosagem é muito pessoal. Então, depende do seu hábito, da sua massa muscular, da sua capacidade de metabolização de álcool. Existe até um marcador genético para isso. Então, tem marcador genético no nosso corpo para tudo. Tem pessoas que lidam melhor com álcool e outras menos. Tem pessoas que lidam melhor com a cafeína e outras menos. Então, depende do seu marcador genético. Pode ser que a quantidade que eu gosto de beber não me agrida, mas para você pode ser agressivo. Então, não existem estudos comprovando isso. Mas, de qualquer maneira, tenta fazer com que não seja uma coisa diária, eu acho. Acho que é uma pegada mais razoável você se comprometer a fazer isso de forma esporádica, tá? Só isso. Ótimo. Vamos lá. Depois de perder massa muscular, vai dizer que a culpa é nossa. Pois é, vai falar que a culpa é nossa, quem está incentivando. A Ari Diniz aqui está perguntando, pedindo para falar um pouquinho sobre chás na quarentena, se há alguns interessantes para o sistema imunológico ou para ajudar no sono. Pois é, tem muitos chás calmantes que podem ajudar. Primeira coisa, né? Então vamos pensar ao contrário. O que pode atrapalhar seu sono de chá nessa quarentena? Todos os chás que têm estimulantes. Então, chá verde, chá preto, esse tipo ou mate, né? Esse tipo de situação, por ter muita cafeína, você deve consumir até umas 4, 5 horas da tarde, tá? E você pode usar algum chá que seja, vamos dizer assim, relaxante. Chá de camomila, chá de erva cidreira, isso vai te ajudar. Tem aquelas misturinhas que são assim, tipo chá para noite, né? Já tem algumas empresas que fazem essa misturinha para você. Isso é interessante. Uma outra coisa que a gente pode falar também são esses chás diuréticos. Então, as pessoas que estão retendo líquido, eu nunca recomendo esses chás do tipo detox, chá que desincha, para quem faz atividade física e está treinando pesado, porque acaba perdendo muitos eletrólitos, muitos sais minerais. Então, no momento que tem que fazer um treino longo, eles fazem falta. Mas, nesse momento que você está em casa, você não está fazendo nenhum treino extenuante, você pode até utilizar para ajudar nesse processo, se você não se sentir tão inchada, tão pesada, abusou um pouquinho da dieta, você pode utilizar um chá desse, do tipo chá de hibisco, chá com hibisco, canela e gengibre. O gengibre vai ajudar no metabolismo, a canela também, e o hibisco vai ser um chá diurético. Então, a gente consegue ter um aproveitamento legal e é uma forma de você estar bebendo líquido o tempo inteiro. Ótimo, muito bom. A Elaine Lobato está pedindo uma sugestão de suco verde. Gente, só para lembrar, suco verde é uma coisa interessante para o sistema imunológico, tá? Dependendo do que você colocar nele, claro. Para o intestino, mas o suco verde não emagrece. Então, pensa assim, é uma forma de você ingerir alguns nutrientes de uma forma prática, com praticidade, né? Suco interessante. Se você não está tendo um gasto calórico grande, coloca como fruta base o limão. Limão e água. E aí tenta colocar sempre um verde diário e variar esse verde. Um dia couve, no outro dia você pode colocar um espinafre, não é ruim. Mas você pode colocar ele, nunca uma quantidade absurda. Uma folha de couve e 3 folhas de espinafre, por exemplo. Colocar um hortelã para tirar um pouco o gosto, né, o gosto forte. E colocar um gengibre. O gengibre vai estimular o sistema imunológico e vai estimular o metabolismo também. Isso é legal. Se você está fazendo atividade física, você já pode colocar uma fruta com mais carboidrato aí. Então, além do limão, colocar também um abacaxi, que não está em época agora, mas que pode ser colocado uma maçã. Ou colocar como base a água de coco, que também fica super legal. A água de coco deve ficar uma delícia. A água de coco é uma delícia, né? É, muito bom. E muito saudável bom demais. também. Mas água de coco não é bom água, gente, tá? Tem gente que não bebe água em casa, é só na água de coco. Não, água é água, água de coco é água de coco, tá? Muito bom. Aqui, a Elisenay está perguntando se algum chá ajuda no emagrecimento. Infelizmente, não. Porque olha só, pra gente conseguir... Oi, Carol Foguete, tá tomando bicho com gengibre, te dá onda. Que onda que te dá, menina? Ai, meu Deus do céu. Ele está colocando esse chá.
Não tem só o chá, não. Tá puro não, tá umas gotinhas aí de alguma bebida. Bom, o que eu ia falar? Não existe um chá que vai te emagrecer. O chá pode ter um efeito diurético, então você se sentir mais leve, porque tá eliminando mais líquido. Ou vai ter um efeito laxante, de repente o teu intestino vai funcionar melhor, e com isso também você vai se sentir mais leve. E acaba que o peso cai, mas esse peso não é gordura, é um peso assim de eliminação de resíduo, tá? Ou pode aumentar o metabolismo. Mas a quantidade que você teria que consumir de gengibre para aumentar de verdade seu metabolismo ia ser muito grande. Então você não vai conseguir isso por via de chá. Aí, de repente, era melhor você usar um fitoterápico, alguma coisa padronizada de manipulação, que vai ser natural também, mas vai ser numa concentração mais impactante para o teu organismo. Até porque, assim, aproveitando até um pouco a pergunta que ela fez, assim, a tendência do ser humano é sempre buscar a via mais rápida para atingir o objetivo que a pessoa quer. Seja emagrecer, seja ganhar massa muscular, seja aumentar a velocidade num determinado treino, ou então diminuir o seu tempo numa prova específica. A tendência é a pessoa sempre buscar o caminho mais fácil. Todo mundo faz isso, normal. Não vou recriminar quem faça isso. Mas, normalmente, não existe caminho fácil para nada. Nada. Eu costumo falar que tudo que vem fácil, vai fácil também. Não tem caminho mágico, não tem fórmula mágica, né? Infelizmente, as coisas são assim. E a gente está aqui, talvez, até nessa quarentena para aprender isso, né? Tudo que a gente quer conquistar vai ter que ser com trabalho, vai ter que ser com abrir mão de algumas coisas. Então, a gente está abrindo mão de tantas coisas nessa quarentena, até para a gente ter consciência que para tudo na vida é assim, né? Não adianta eu querer ter um corpo super sarado, igual o da Carol Foguete e da Juliana, sem abrir mão de coisas. Então, eu tenho que ver até que ponto eu quero abrir mão, né? E até que ponto que, não, aqui tá no meu, não preciso tanto, eu não preciso ficar tão perfeita quanto elas, eu posso ter um pouquinho de prazer na alimentação e ter um ponto de equilíbrio aí, um corpo razoável. Tudo bem. Então, a gente tem que escolher o que a gente quer, né? A gente tem que definir, eu quero ser perfeita? Cara, o preço é alto. A gente tem que abrir mão de alguma coisa. Não vai ser tomando chá que a gente vai resolver. Nem tomando remédio, né? Com treino certeza. pesado e alimentação dura. Espinafre, Giovanni, no suco fica bom, juro por Deus, tá? Você gosta de tudo, Giovanni? Alguém falou assim. Não, ele? Bota uma coxinha na frente dele pra ver o que acontece. Adoro uma coxinha. Não que eu não gosto, também gosto, mas ele e a Maitê, que também tá aí, é demais. São do fã-clube da coxinha. Refrigerante. O grupo da coxinha. Não, coxinha não faz minha cabeça. Aliás, essas coisas até não são coisas que fazem minha cabeça. Eu sou a turma de tomar um ginzinho, um vinhozinho. Eu gosto. E aí come um queijinho. É melhor. Mas tem que ter dia certo. Melhor. Com certeza. Aí a Daniela que fez uma pergunta, que até provavelmente muitas pessoas fazem isso. Tem um hábito de fazer isso. Está perguntando se o suco verde substitui alguma das refeições no dia. Nem pensar. O suco verde vai substituir talvez nem a sua salada. No máximo a tua salada do almoço, do jantar. Não dá para substituir refeição por suco verde, gente. O suco verde não tem proteína agregada. Alguns têm carboidrato, mas não vai fornecer os nutrientes que você precisa para substituir uma refeição. Tá? Então a gente precisa ter proteína para segurar a massa muscular. A gente precisa ter proteína no nosso dia a dia, nas nossas refeições. Então o suco verde sozinho não resolve. Nossa, já entrou aqui também agora o fã-clube da coxinha. Pô, minha irmã, Raíssa falando, Mayra. Mayra também é coxinha com pãozinho mesmo. O pãozinho é o namorado dela. Coxinha é o prato preferido. Mayra é terrível. Ainda tem um pessoal aqui me entregando. Ainda tem um pessoal aqui me entregando, perguntando sobre o meu bolo Kit Kat. Não comi, gente. Não comi bolo Kit Kat nenhum, só para deixar claro. Vocês estão querendo me deixar embaraçado. Vocês estão querendo na frente do nutricionista. Pois é. Eles estão tentando, mas não vão conseguir. Não vão conseguir. Bem, vamos falar agora sobre suplementação. Vamos.
Nós temos diversos tipos de produtos disponíveis no mercado. As lojas continuam entregando, obviamente, sem contato físico, eles vão deixando no seu prédio, na casa, enfim. Exatamente. Em relação à suplementação, o que podemos fazer? Uma coisa que eu estou dizendo para os meus pacientes, né? Gente, não tem por que tomar suplemento, gastar dinheiro em suplemento agora com performance. Ninguém agora tem que performar nada, certo? Mesmo quem está fazendo seus treinozinhos secretos por aí, não busca performance, não tem prova. Então a gente não precisa de performance. Então os suplementos para performance, guarda que o dólar está caro, guarda lá no armário. O que a gente precisa agora? Investir na nossa saúde. Então, e manter a nossa massa muscular. Então eu sou a favor agora de manter suplementos com esse objetivo. Então pensando na nossa massa muscular primeiro, que a dona Érica está aí preocupada. O whey protein, de repente um colágeno. Antigamente, Regis, eu achava que o colágeno, eu como muitos nutricionistas, não servia para nada. De uns 3 anos para cá, muitos estudos saíram e mostraram que de 7,5 gramas a 15 gramas de colágeno tem um efeito bem interessante. Então, vale a pena, meninas, utilização do colágeno aí, tá? Ponto 1. Whey protein de boa qualidade também pode te ajudar nesse momento, ou você fazer o consumo, o dinheiro está curto, vamos usar clara de ovo, vamos usar a proteína do ovo, tranquilo. E suplementos que podem ajudar na manutenção dessa massa muscular também é a leucina e o hidroximetilbutirato, HMB. A leucina você acha em lojas de suplementos, mas o HMB no Brasil só vende manipulado. Não vende, ou comprar pelo câmbio negro, mas aí pode ter uma origem duvidosa, né? Não acho que seja tão confiável assim. Então a ideia é essa, tá? Isso para manutenção da massa muscular. Vitamina D é muito importante agora para quê, gente? Para manutenção da massa muscular. Tem estudos que mostram que a vitamina D ajuda a manter os níveis de força, estudos recentes, diversos mecanismos. Segunda, quem for da área e quiser os artigos, depois me manda um inbox que eu mando. Segunda coisa, para manutenção da imunidade. A vitamina D, 2.000 I por dia, ajuda na manutenção da imunidade através dos linfócitos T. Então, não fique sem vitamina D agora, tá? Até porque a gente quase não está pegando sol, né? A gente está confinado, ou deveria estar, né? Enfim. Ponto 1. Segunda coisa para a imunidade que a gente deve se prevenir é um bom lactobacilos, porque os lactobacilos, o nosso intestino é uma barreira para o nosso corpo. Ele tem um papel imunoprotetor muito grande. Então, investe nos lactobacilos, tá? Isso é legal, isso é importante. Várias cepas, pelo menos umas 4 cepas. Investe também em glutamina. Glutamina é um aminoácido não essencial, mas que ajuda muito na manutenção da saúde do intestino. Então, coloca a glutamina para dentro em jejum, de preferência junto com esses lactobacilos, tá? Mas o que a gente pode pensar? Ômega 3. O ômega 3 também está ligado ao sistema imunológico. Então, é uma boa a gente colocar agora. E, se possível, equinácea, que é um fitoterápico que ajuda na manutenção do sistema imunológico, também só manipulado nesse momento. Vitamina C com zinco. A vitamina C, ela funciona melhor com a presença do zinco. O zinco é responsável por mais de 300 reações dentro do nosso organismo, reações enzimáticas. Então, não abra mão do zinco agora, tá? Então, já tem aqueles produtos que vêm prontos e estavam em falta em todas as farmácias. Eu mandei manipular essa semana para mim, porque o meu tinha acabado. Eu saí ligando para tudo quanto era farmácia, não tinha mais a vitamina C com zinco efervescente. Nem genérica, nem normal. Então, manipulei logo, já fiz um estoque aqui em casa. Tá ótimo. A Celinha Cruz pediu para perguntar sobre palatinose. Eu adoro, eu sou fãzaça da palatinose quando eu estou fazendo um treino longo. Se você está conseguindo fazer seus treinos longos de pedal no rolo, por exemplo, cara, não te deixe tomar palatinose antes dos treinos, que durem pelo menos 1h15, 1h20. Por que mais que 1 hora? Porque se você for tomar para um treino muito curto, quando essa energia toda for liberada, a não ser que seja um treino muito intenso, tá? Mas normalmente, para um treino curto, moderado, quando essa energia da palatinose for liberada, o teu treino já está acabando. Porque é um carboidrato de liberação lenta. Então, ele é perfeito
ou para treinos intensos, com uma duração relativa ali de 1 hora, 1 hora e 10, ou para longões. Então, eu sou a favor da palatinose, mas não sei quem é que está treinando longo agora. Se tiver, manda ver. Betalanina. Para quem tem disponibilidade para treinar, às vezes tem equipamento em casa. Eu estou fazendo uns pedais sinistros aqui, mas tudo bem. Betalanina, o Aju está perguntando. Não sei se é a Aju ou se... Deve ser ela. Deve ser a Ju mesmo. Deve ser a Ju mesmo. Ju, se você quer manter a sua performance, você mantém a betalanina. Eu, no seu lugar, pararia com a betalanina agora, daria um tempo dela e voltaria a usar quando os treinos voltarem a ficar mais específicos. Porque agora eu acho que você só está fazendo funcional em casa, pelo menos pelo que eu estou vendo nos seus stories. Então, eu acho que não vale a pena a gente gastar a pouca betalanina que nos resta. Só acho. Isso aí. Colágeno em pó, Liliane. Isso aí que eu falo agora. Saudade de você, Liliane Lobo. Ela é nutricionista. Colágeno em pó, Lili. Tipo, de preferência, se o objetivo for tônus, for pele, for textura, for anti-envelhecimento, que ele tenha verisol. Se o objetivo for articular, que ele tenha UC2. Então, a gente tem 2 colágenos hidrolisados em pó. Um com adição de UC2 e outro com adição de verisol. Tem que ver qual é o objetivo, tá? Eu, como tenho o objetivo dos 2, eu tomo com verisol e tomo a cápsula do UC2 separado. Porque a pessoa está numa idade que precisa de tudo. Não é para tanto, né? Não é para tanto. Se Carla visse o prato do Regis, eu estou vendo isso, Regis. Eu quero uma foto do pois prato, Regis. Agora eu fiquei preocupada. As pessoas estão tentando conspirar contra me jogar contra você. Exatamente. Isso ficou no passado. Eu não como mais como eu comia antigamente. Não é mais antigamente eu comia bastante. Não. Até Carol, o prato diminui de tamanho. Carol, se o lactobacillus não te faz bem, não utiliza, mas pode ser o tipo de lactobacillus que você já usou. Seria legal a gente testar alguma cepa diferente ou fazer só o outro esquema que eu falei ainda agora, vitamina D, equinácea, zinco, ômega 3, tá? Falando sobre a imunidade aí. O que a Vanessa Deserto está perguntando? Lê aí para mim. Vanessinha, perguntando se é só pegar sol atinge essa quantidade de vitamina D recomendada ou quantas horas mais ou menos de exposição? Não, você vai ficar horas demais, aí isso pode não ser saudável. Então, assim, pega seus 20 minutinhos de sol ali, mas nesse momento que a gente quer aumentar a imunidade, a recomendação é que se utilize 2000 I. E para atleta, Vanessa, porque a gente corre muito no sol, né? Então, fazer um longão no sol é uma coisa, mas não é o caso nesse momento agora. A recomendação é que mesmo pegando sol, a gente complemente com vitamina D, porque tem uns estudos mostrando que ela tem que estar acima da dosagem ótima. Claro, sem exageros, mas tem que estar acima de entre 30 e 40, pelo menos, no nosso organismo. Muito bom. A Lala Costa está aqui perguntando sobre a Q10. Isso é coenzima Q10? Coenzima Q10 é ótimo. A coenzima Q10 é um antioxidante poderoso. Ele ajuda a dar mais energia porque ele faz parte de uma reação no ciclo de Krebs. Então, quando a gente vai correr, é interessante a gente utilizar um pré-treino que tenha coenzima Q10, mas a gente deve utilizar todo dia, porque, além de tudo, ele protege o músculo cardíaco. Então, a coenzima Q10 é fundamental até para quem não é atleta. Eu passo coenzima Q10, por exemplo, eu dou coenzima Q10 para minha mãe, que é super interessante para a gente conseguir, no caso dela, para proteger o músculo cardíaco dela. E anti-envelhecimento também. Tem alguém usando aqui, falando que está usando kefir todos os dias. Ótimo. Isso. Já é uma forma de você ingerir esses lactobacilos. Legal. Ótimo. Bem, pessoal, estamos chegando no final. Quantos minutos temos aí, Regis? Passou rápido. Passou rápido. Temos 3 minutinhos. E a Melissa falou que a imunidade dela tá top. Então, coenzima Q10. Foi Larissa, querida. Então, Larissa, mantenha o seu Q10, tá? O vírus não vai te pegar, não. Ótimo. Mais alguma pergunta aí, gente? Vamos aproveitar aí que a gente tem mais uma aqui. A sua opinião sobre a espirulina. Ótimo. É uma forma da gente... Tem estudos que mostram que só a espirulina, uma espirulina especial, faria efeito, tá? Mas já ingerir a alga
já é uma forma da gente ingerir mais micronutrientes. Então, é interessante a gente utilizar a espirulina, mas não é uma coisa primordial, porque não é uma coisa barata, gente. Então, a gente tem que analisar, nesse momento, o que a gente pode, com o que a gente pode gastar. E se o bolso puder, vale a pena. Como antioxidante também, mas também para fornecer micronutrientes. Alguém está falando do BCAA também. Isso, BCAA. Foi a Mônica. Creatina também. Bom, Mônica, BCAA, hoje até o Cristiano Marcelino, né? Eu dei orientação para ele, ele fez um vídeo sobre BCAA. Por quê? Porque tem muita gente que fala assim, local do BCAA, aí pega o pote de BCAA e joga no lixo. Cara, BCAA não dá onda, BCAA não dá barato. Então as pessoas acham que, o BCAA não melhora a resistência, para que estão a BCAA? Com um único intuito, diminuir os marcadores de lesão muscular. Então os estudos comprovam que os atletas de resistência que utilizam BCAA têm os marcadores de lesão muscular LDH e CPK mais baixos do que os que não utilizam. E nós somos atletas de resistência aqui, na grande maioria, né? E o nosso objetivo é justamente não se machucar. Então, essa é a função do BCAA, tá? E por ele ter leucina, também ele ajudaria também, talvez, nesse momento de manutenção de massa muscular, se o HMB estiver muito caro para o nosso bolso. Creatina agora, eu não acho interessante, eu não sei qual é o treino que a pessoa está fazendo para justificar essa creatina agora. Então, tem que repensar isso aí com o seu nutricionista, se vale a pena ou não a utilização dessa creatina. E com o seu treinador, né? Tem que ver se vale. Porque aumenta a ingestão de retenção de líquido e talvez não seja necessário em função do treino. Mas eu acho que você é vegetariana e pode ser que a creatina, por você ser vegetariana, seja interessante para você. Mas não é para todo mundo nesse momento. Ótimo. Ó, a live vai cair daqui a 10 segundinhos. A gente vai voltar só para fazer as considerações finais, tá? Tá, vai voltar. Vou voltar sem microfone, beleza? Minha bateria também. O pessoal tá entrando, esperar só a Carlinha, ela tá chegando também. Oi, tô aqui. Vou botar um pouquinho aqui. Pronto. Voltando. Você salvou a outra live no seu... Você pode salvar, tá? Naquela setinha para baixo. Assim. Salvei, foi pros stories. Tá. Foi pra lá. Oi, Delphi. Tá vendo? Quando o papo é bom, o tempo voa. O tempo voa. E papo de corrida, que é papo melhor. Maravilhoso, bom demais. Bom, pessoal, Oi, espero que vocês tenham gostado. Para mim foi ótimo, foi maravilhoso. É sempre bom a gente poder aprender, adquirir conhecimento, principalmente com quem é referência na área, como a Carlinha. Então, estamos juntos. Oi, Renato. Já deixo o meu muito obrigado por você ter... Muito obrigada a você por esse convite, tá? E se precisar, não sei quanto tempo vai durar essa quarentena, a gente pode fazer uns encontros assim, vai ser ótimo. Tô aí, só a gente organizar a nossa agenda, tá tranquilo. Maravilha. Então, pessoal, maravilha. Então, gente, se pessoal, a gente não muito respondeu todas as dúvidas, pode mandar direct pra gente, tá? A gente responde todas as ordens, não tem problema nenhum. Conta comigo aí, se precisar de alguma ajuda, tamo juntos. Ótimo. O Instagram dela, deixei até no anúncio, protreina_nutri. Isso. É o Instagram dela, profissional, então vocês podem entrar em contato com ela caso tenham alguma dúvida, queiram perguntar alguma coisa, queiram ajuda, enfim. Quem for da área de saúde também, quem for profissional da área de saúde, tem um outro Instagram, onde é um cunho mais científico, que é o Nutri Endurance, tá? Então também pode entrar lá. Tudo junto, Nutri Endurance. Esse é só mais voltado para o pessoal que é da área de saúde. Médico, nutricionista e educador físico. Exato. Inclusive, eu estou lá. Estou, inclusive, no grupo do Telegram. Recebo conteúdo, tento ler, estudar na medida do possível. Eu sou
eu peco pela curiosidade, eu sou muito curioso. Eu gosto de tentar saber mas o máximo isso é muito possível bom. sobre Eu acho que essa curiosidade é tudo. que move a gente. A curiosidade e o desafio. Com A gente certeza. precisa estar sempre nos estimulando, né? Regis, ó, eu vou querer foto do seu prato de comida daqui pra frente. Vou fazer igual eu faço com meus pacientes. Ó, tô de olho os outros que precisam disso. Eu não sabia que você precisava agora. Eu vou ficar atenta. Pois é, Pessoal, pode me abriu deixar, os pode olhos. deixar. Pois é, bando de Confio, traíra, mas confio. tá bom. Ó, Bom, queria deixar só um recadinho. Pessoal, vamos cuidar do nosso corpo, vamos cuidar da nossa saúde. Nós não temos ainda remédio para o que está acontecendo, não temos vacina, não temos protocolo de tratamento que seja 100% eficaz. Então, o máximo que a gente pode fazer é cuidar da nossa saúde. Mantendo uma rotina de atividade física orientada, que também é importante, e uma alimentação saudável para poder, com isso tudo, cuidar do nosso sono, diminuir nossos níveis de estresse e manter nosso sistema imune forte, que é a única defesa que a gente tem atualmente. exatamente. O nosso corpo hoje é o que a gente pode controlar. Então, vamos tentar, dentro da medida do possível, sem se cobrar demais, mas controlar essas variáveis que envolvem isso tudo que o Regis falou e que a gente falou até agora, gente. Por favor, Maravilha. se cuidem e treinador, ó, tá aqui em cima, grita para ele e se precisar de apoio aí de umas dicas, conta comigo também, tá? Beleza. Então, Carlinha, muito obrigado mais uma vez. Grande beijo para você. Se cuida. Beijo, Melissa. Você Beijo também. todo mundo aí. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, tá? E até a próxima. A gente se vê por aí. A gente se vê. Em casa. Em casa, fica em casa. Em casa, em casa. Tchau, tchau. Tchau.